o programa Espiritismo no Ar. Bom dia, o Espiritismo está no ar, trazendo vibrações de paz, luz, harmonia, que envolva você que nos acompanha e a toda a sua família. Trouxemos aqui uma mensagem do Espírito Emmanuel. É a mensagem intitulada Em Nossa Luta. Essa mensagem faz parte do livro Vinha de Luz, psicografia de Francisco Cândido Xavier, e separamos uma parte que nos chamou mais atenção. Em nossa luta diária, tenhamos suficiente cuidado no uso dos poderes que nos foram emprestados pelo Senhor. Não estamos na obra do mundo para aniquilar o que é imperfeito, mas para completar o que se encontra inacabado. Renovemos para o bem, transformemos para a luz. Nossa missão é o amor infatigável para a vida abundante. Momento de reflexão. Olá, bom dia a todos. Que a doce paz de Jesus envolva os nossos corações em muitas bênçãos de luz e de muita paz. Vamos à mensagem de hoje, Estrela Oculta, ditada pelo Espírito Emmanuel no livro Paz e Renovação, psicografia de Chico Xavier. E assim ele nos convida a refletir. Quando a tempestade da cólera explode no ambiente, despedindo granizos dilacerantes, vemo-la por a antena de amor, isolando-lhe os raios. E se o temporal da revolta encharca os que tombam na estrada sob o visco da lama, ei-la que surge igualmente por força neutralizante, subtraindo o lodo e aclarando o caminho. Remédio nas feridas profundas que se escondem na alma ante os golpes da injúria, é bálsamo infezível, lenindo toda chaga. Socorro nobre e juízo, é a luz doce da ausência, ajudando e servindo onde a leviandade arroja fogo e fel. Filha da compaixão, auxilia sem paga, impedindo a extensão da maldade infeliz. Ante a sua presença, a queixa descabida interrompe-se e para, e o verbo contundente empalidece e morre. Onde vibra amparando todo o ódio, contém-se, e o incêndio da impiedade apaga-se de chofre. Acessível a todos, vemo-la em toda parte, onde o homem cultiva a caridade simples, debruçando-se pura, à maneira de aroma envolvente e sublime, anulando o veneno em que a treva se nutre. Guardemo-la conosco, onde formos chamados, sempre que o mal reponte, delinquente e sombrio, porque essa estrela oculta, ao alcance de todos, é a prece do silêncio em clima de perdão. Agenda. A SEC, a Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru, realiza hoje, dia 15 de junho, Seminário Identidade Eterna,
com a participação de José Araújo, autor do livro Identidade Eterna. O evento será no horário de 9 às 17 horas. O local é na sede da SEEC, localizada na Avenida Leudo Pontes Valença, 440, Cidade Jardim. A entrada é franca, contatos pelo telefone DDD 81 999650314. Todos estão convidados. O Evangelho segundo o Espiritismo. Capítulo 5. Bem-aventurados os aflitos. Esquecimento do passado. Em vão se objeta que o esquecimento constitui obstáculo a que se possa aproveitar da experiência de vidas anteriores. Havendo Deus entendido de lançar um véu sobre o passado, é que há nisso vantagem. Com efeito, a lembrança traria gravíssimos inconvenientes. Poderia, em certos casos, humilhar-nos singularmente, ou então exaltar-nos o orgulho e assim entravar o nosso livre arbítrio. Em todas as circunstâncias, acarretaria inevitável perturbação nas relações sociais. Frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo de novo relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o mal que lhes haja feito. Se reconhecesse nelas as em que odiara, quiçá o ódio se lhe despertaria outra vez no íntimo. De todo modo, ele se sentiria humilhado em presença daqueles a quem houvesse ofendido. Para nos melhorarmos, otorgou-nos Deus precisamente o de que necessitamos e nos basta. A voz da consciência e as tendências instintivas priva-nos do que nos seria prejudicial. Ao nascer, traz o homem consigo o que adquiriu. Nasce qual se fez. Em cada existência tem um novo ponto de partida. Pouco lhe importa saber o que foi antes. Se se vê punido, é que praticou o mal. Suas atuais tendências más indicam o que lhe resta a corrigir em relação a si mesmo. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Porquanto daquilo que se haja corrigido completamente, nenhum traço mais conservará. E as boas resoluções que tomou são a voz da consciência, advertindo do que é o bem e do que é o mal, dando-lhe forças para resistir às tentações. Aliás, o esquecimento ocorre apenas durante a vida corpórea. Voltando à vida espiritual, readquire o espírito a lembrança do passado. Nada mais há, portanto, do que uma interrupção temporária, semelhante à que se dá na vida terrestre durante o sono, a qual não obsta que no dia seguinte nos recordemos do que temos feito na véspera e nos dias precedentes. E não é somente após a morte que o espírito recobra a lembrança do passado. Pode dizer-se que jamais a perde, pois que, como a experiência o demonstra, mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores e sabe por que sofre e que sofre com justiça.
A lembrança unicamente se apaga no curso da vida exterior, da vida de relação. Mas, na falta de uma recordação exata, que lhe poderia ser penosa e prejudicial nas suas relações sociais, forças novas recebe ele nesses instantes de emancipação da alma, se os sabe aproveitar. Endereços de instituições espíritas. Sociedade Espírita Deus, Cristo e Caridade. Localizado na Avenida Germiniano Maciel, número 257, no centro de Belo Jardim. Reuniões públicas sábados e terças às 8 horas da noite. Lá Espírita Bezerra de Menezes, localizado na Avenida Nossa Senhora do Bom Conselho, número 57, bairro Bom Conselho, também em Belo Jardim. Reuniões públicas domingos às 4 horas da tarde. Todos estão convidados. O Livro dos Espíritos. Questão 922. A felicidade terrestre é relativa à posição de cada um. O que basta para a felicidade de um constitui a desgraça do outro. Haverá, contudo, alguma soma de felicidade comum para todos os homens? Resposta dos Espíritos. Com relação à vida material, é a posse do necessário. E com relação à vida moral, é a consciência tranquila e a fé no futuro. Espiritismo na Bíblia. Extraímos do Evangelho de Mateus, capítulo 26, versículo 50, essa passagem. Jesus, porém, lhe disse: Amigo, a que viestes? Então, aproximando-se, lançaram mão de Jesus e o prenderam. O Espírito Emmanuel comenta essa passagem na mensagem que ele intitulou Ensejo do Bem, e que se encontra no livro Caminho, Verdade e Vida, psicografia de Francisco Cândido Xavier, que assim nos escreveu. É significativo observar o otimismo do mestre, prodigalizando oportunidades ao bem até o fim de sua gloriosa missão de verdade e de amor, junto dos homens. Cientificara-se o Cristo com respeito ao desvio de Judas. Comentara amorosamente o assunto na derradeira reunião mais íntima com os discípulos. Não guardava qualquer dúvida relativamente aos suplícios que o esperavam. No entanto, em se aproximando o cooperador transviado, beija-o na face, identificando-o perante os verdugos, e o mestre, com sublime serenidade, recebe-lhe a saudação carinhosamente e indaga: Amigo, a que vieste? Seu coração misericordioso proporcionava ao discípulo inquieto o ensejo ao bem até ao derradeiro instante. Embora notasse Judas em companhia dos guardas que lhe efetuariam a prisão, dá-lhe o título de amigo. Não lhe retira a confiança do minuto primeiro, não o maldiz, não se entrega a queixas inúteis, não o recomenda à posteridade com acusações ou conceitos menos dignos.
Nesse gesto de inovidável beleza espiritual, ensinou-nos Jesus que é preciso oferecer portas ao bem até a última hora das experiências terrestres, ainda que, ao término da derradeira oportunidade, nada mais reste além do caminho para o martírio ou para a cruz dos supremos testemunhos. Endereços de instituições espíritas. Sociedade Espírita Maria de Magdala, localizada na rua Joaquim Medeiros Carvalho, número 213, bairro Santo Antônio, em Belo Jardim. Reuniões públicas, segunda, às 7 horas da noite. Fraternidade Espírita André Luiz, localizado na rua Cícero Monteiro, número 19, Tacaimbó. Reuniões públicas, sábados, às 4 horas da tarde. Todos estão convidados. Apresentação: Soares e Silmara. Então, estamos na segunda parte do programa. Esse espaço aberto à sua participação através do chat, colocando dúvidas ou perguntas relativas aos temas que são abordados pela doutrina espírita. Primeiramente, queremos aqui reforçar o convite para esse importante seminário que ocorrerá daqui a pouquinho, a partir das 9 horas da manhã, na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. É um seminário cujo título Identidade Eterna, que será apresentado por José Araújo, que é o autor do livro que tem o mesmo nome, Identidade Eterna. O seminário irá das 9 horas às 5 horas da tarde. A entrada é franca. Será na própria sede da SEEC, situada na Avenida Leudo de Pontes, Valença, 440, Cidade Jardim. Telefone para maiores informações através de Josemar, DDD 81 99965 0314. Silmara, dê uma olhadinha aí como está o nosso chat. Prossigamos. O nosso chat hoje tá no clima do inverno, Soares. Aquele frio que ninguém olha, tá difícil de sair da cama. Tá bem tímido hoje. Mas está aqui firme e forte o nosso amigo José Orlando. Bom dia, meu amigo. Bom dia. Paz e luz para todos nós. Muito bom dia, José Orlando, lembrando sempre, ele é de Cupira, faz parte do Gemafim, anexo 1 de Cupira, e tem reuniões todos os domingos lá em Cupira, às 4 horas da tarde. Então, hoje tem reunião pública lá, todos que moram lá e próximo estão convidados. Também aqui a nossa amiga Maria Lúcia. Bom dia, minha amiga. Bom dia na paz de Jesus. Que Jesus te abençoe. Então é isso, Soares. Vamos às perguntas que trouxemos relacionadas aos temas de hoje? Vamos lá, né? Então, a primeira pergunta. Comente um pouco, Soares, a expressão de Emmanuel. Não estamos no mundo para aniquilar o imperfeito. É muito interessante essa referência de Emmanuel na mensagem Nossa Luta, a mensagem de abertura do programa de hoje. Porque ele nos diz assim, de que nós estamos para completar o que se encontra inacabado e nos propõe que nos renovemos para o bem, nos transformemos para a luz.
Emmanuel nos chama a atenção de que no programa divino para o progresso, a perfeição de todos nós, está em pleno andamento. À medida em que nós nos aproximamos das leis de Deus, na compreensão que nos traz o Evangelho de Jesus, nós nos percebemos com uma série de trabalho e de atividades para realizar conosco mesmos, no trabalho de melhoramento interior, mas de que a obra de Deus fora de nós está no seu devido lugar. A questão mais importante é que precisamos estabelecer harmonia e paz dentro de nós para percebermos essa harmonia fora de nós. Antes, quando estávamos distanciados da compreensão da vida sob a ótica do espírito imortal, percebíamos muitas coisas erradas, muitas coisas imperfeitas que precisariam ser acabadas, extintas. Mas agora a nossa percepção começa a mudar. Nós aprendemos que a Terra tem muita injustiça, mas não tem ninguém injustiçado, porque a nossa percepção não se limita mais a uma existência só. Então, isso, de uma forma mais ampla, vai sendo trabalhado em nós à medida que damos mais atenção às questões interiores, às questões que trazemos no nosso íntimo e que precisam ser resolvidas, para que aí a percepção real de situações, circunstâncias, questões do mundo exterior se nos façam perceber no seu devido lugar, no seu devido tempo. Então, em síntese, é o que Emmanuel nos convida, dizendo assim: renovemos para o bem, transformemo-nos para a luz. Nossa missão é o amor infatigável. Não é a extinção daquilo que a gente pense ou julgue imperfeito na obra de Deus. É isso. Dê uma É um olhadinha. trabalho de transformação, né, Soares? Exatamente. Vamos aqui, temos uma pergunta do Heitor Jonas. O universo se expande mais rápido que a luz? Em termos gerais, para nós, a velocidade máxima que a ciência, a física estabeleceu é a velocidade da luz. Mas nós aprendemos através do Evangelho, quando Jesus diz: o Pai até hoje trabalha, e o seu Filho também, que escapa às dimensões desse trabalho, ao entendimento imperfeito que ainda temos em relação a Deus, em relação à vida. Então, de certa maneira, como nos é apresentado pela doutrina espírita, à medida que vamos amadurecendo, que vamos progredindo espiritualmente, amplia-se o universo de percepção nossa, e coisas que agora nós não poderíamos definir com clareza passarão a ser definidas mais adiante. Então, busquemos no trabalho de progresso, de melhoramento interior, de espiritualização nossa, a tarefa mais importante e a construção que merece o destaque máximo de cada um de nós, enquanto que as coisas do mundo exterior, desde a questão do universo, da velocidade da luz, vão se apresentando espontaneamente na medida em que o nosso amadurecimento espiritual poderá perceber isso
em termos positivos, em termos de harmonia e de equilíbrio. Se o Mara Isso aí. tiver mais alguma observação, dê uma olhada depois lá no nosso chat. Vamos a uma outra pergunta, Soares, que trouxemos relacionada aos temas de hoje, que é por que é tão importante o esquecimento do passado vivido em outras reencarnações? Realmente, para, desculpem, a grande maioria das pessoas que desconhecem o entendimento da reencarnação à luz da doutrina espírita, tem no esquecimento do passado a sua pedra de tropeço, porque não percebem ou não entendem como o homem poderá aproveitar das experiências reencarnatórias já vividas se não guarda a lembrança disso quando está reencarnado. Que proveito haveria? Mas aí o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, e no item Esquecimento do passado, nos dá esclarecimentos precisos sobre a razão desse esquecimento ser tão importante. Então, ele começa nos dizendo assim: frequentemente, o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu, estabelecendo novas relações com as mesmas pessoas, a fim de reparar o que eles tenham feito. Se tivéssemos a lembrança da nossa existência passada, isso inviabilizaria, impossibilitaria o convívio familiar na maioria dos lares constituídos na Terra. Porque, normalmente, espíritos reencontram-se sob os laços da consanguinidade, trazendo aversões, inimizades, ódios do passado, que são agora possibilitados pela misericórdia de Deus a serem regularizados através da solidariedade, do amor, dos laços afetivos. Então, é imprescindível para nós, no momento evolutivo em que nos encontramos, e no mundo de provas e expiações como a Terra, o esquecimento do passado. Mas o Evangelho esclarece mais a questão, dizendo assim, de que para nos melhorar, Deus nos outorgou, nos concedeu precisamente o que mais necessitávamos e que nos basta, a voz da consciência e as tendências instintivas. Então, na voz da consciência e nas tendências instintivas, nós podemos analisar o que trazemos do nosso passado reencarnatório. O que nos chega em termos de advertências para não repetirmos os mesmos erros. Por outro lado, acrescenta o Evangelho, voltando à vida espiritual, o espírito readquire a lembrança do passado, pelo menos em termos parciais, de acordo com as possibilidades positivas que essa recordação possa lhes causar. Além do mais, nos diz o Evangelho, o espírito, pode-se dizer, jamais perde completamente essa lembrança. Mesmo encarnado, adormecido o corpo, ocasião em que goza de certa liberdade, o espírito tem consciência de seus atos anteriores e sabe por que sofre, e que sofre com justiça. Então, quando estamos fisicamente adormecidos, abre-se possibilidades de compreensão, de lembrança do nosso passado, em termos de o espírito perceber que as situações e circunstâncias
que vivencia no dia a dia são justas, são necessárias. É claro que ao despertar, essa lembrança é turvada, é esquecida, mas em termos de percepções intuitivas, não ficam totalmente apagadas. E é essa a razão pela qual pessoas que passam por provações severas, por perda de órgãos, por sofrimentos atrozes, tenham, ao acordar de cada dia, uma renovação de suas forças e de entusiasmos para prosseguir na existência corporal, por mais difícil que seja. Era esse esclarecimento que tínhamos. Silmara, se puder acrescentar, se não, dê uma olhadinha como está aí as questões para hoje. Jesus nos apresentou o Deus misericordioso, infinitamente bom, que nos ama infinitamente, um Pai. E esse Pai misericordioso, que tanto nos ama, ele nos oferece essa bênção do esquecimento do passado. Porque se lembrássemos que fizemos em existências pretéritas, sentiríamos muita vergonha. Mas ele não quer que a gente sinta vergonha. Por isso nos oferece o esquecimento do passado e nos oferece também o livre-arbítrio, para que nós hoje, conscientes de que nos reunimos muitas vezes, né, com aqueles desafetos do passado no presente, até mesmo dentro do lar, nos dá a oportunidade de cumprir aquele ensinamento que Jesus nos ensinou. Reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás a caminho com ele. Então, a gente vê aqui a importância, né, quando o Evangelho fala da consciência, né, a importância de estarmos conscientes de que estamos na família certa, no endereço certo, não tem nada fora do lugar, está tudo certo. E a importância também nós vemos de buscarmos o autoconhecimento para identificarmos em nós as nossas más tendências, as nossas más inclinações e trabalhar para dominar essas más inclinações, essas más tendências. E só o trabalho de autoanálise que a gente vai identificando aquilo que a gente precisa domar, corrigir, consertar, reformar, transformar. Soares, no momento não tem nenhuma pergunta. Ainda dá tempo para a última pergunta? Sim, vamos então para ela. A que definição de felicidade é simplificada pelos benfeitores espirituais? Essa é uma das questões mais importantes, respondidas no Livro dos Espíritos, na questão 922 que vimos hoje. Realmente, a definição que equilibra para todos os espíritos encarnados a realidade da felicidade que é possível na Terra, aonde o materialismo predomina de forma avassaladora, trazendo nas ilusões dos sentidos físicos o afastamento do homem da sua verdadeira natureza e daquilo que pode lhe dar felicidade e plenitude. Os espíritos resumem dizendo assim: a felicidade possível para qualquer um de nós está, em termos materiais, a posse do necessário. Apenas do necessário já é o bastante para evitar os desequilíbrios
do egoísmo, da posse, dos desequilíbrios atinentes ao mau uso do poder ou do dinheiro. Em relação à vida moral, a consciência tranquila e a fé no futuro, ou seja, estarmos atentos a agir em conformidade com as leis de Deus, não causando mal nem prejuízo a ninguém, preservando a sua consciência tranquila. E agora, com as respostas que recebe à luz da doutrina espírita sobre a imortalidade da alma, então a fé no futuro fecha tudo o que é necessário para que estejamos felizes e planificados na Terra. E aqui fica uma reflexão. Como estamos nós a respeito disso? Temos o indispensável em termos materiais? Quando analisamos a nossa consciência, não há questões de remorso, de sentimento de culpa, referente a erros cometidos? Se houver, poderei corrigi-los ainda nessa encarnação? Se não, poderei usar a oração e a prece em benefício de alguém ou de alguma situação onde causei um prejuízo? E, por fim, como está a minha certeza sobre a vida futura? A doutrina espírita é rica de material, de mensagens, de livros, elucidando com clareza, com lógica, a realidade da vida que continua depois da morte física, depois do túmulo. Então aí nós temos a fórmula da felicidade que é possível. Além disso, é acréscimo ou ilusão dos sentidos físicos. Silmara, se quiser acrescentar algo, se não, podemos partir para o término do nosso programa. Lembrando a todos, esse seminário começa às 9 horas da manhã, na SEEC, na Sociedade de Estudos Espíritas de Caruaru. O seminário que tem por facilitador José Araújo, que vem de Santa Catarina. O título do seminário, Identidade Eterna. Será na sede da SEEC, Avenida Leudo de Pontes, Valência, 440, Cidade Jardim. A entrada é franca, todos estão convidados. É isso aí, convite feito. Em relação à questão que você bem respondeu, abre a oportunidade de a gente falar sobre mais duas perguntas também tão importantes quanto esta, de O Livro dos Espíritos para estudarmos. Uma é a questão 614 de O Livro dos Espíritos, que é quando fala da lei natural, que é a lei divina, a única e verdadeira felicidade do homem, porque nos indica o que nós devemos fazer e deixar de fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando dela nos afastamos. Então, estamos relacionada à questão apresentada na manhã de hoje, a 922, estamos com a posse do necessário, estamos de consciência tranquila, que estamos fazendo a nossa parte, que estamos alinhados, nos aproximando da lei divina, que é a única e verdadeira felicidade. Estamos nós fazendo a nossa parte. E uma outra questão também para nós estudarmos é a questão 919A, porque Santo Agostinho, ele nos oferece um roteiro para a gente trabalhar o autoconhecimento, porque trabalhando o autoconhecimento é quando a gente vai analisar as nossas ações,
se nós estamos alinhados com as leis divinas. Se estamos no caminho, se estamos nos esforçando para tomar as más tendências, as más inclinações, se estamos nos esforçando para fazer a nossa parte, ficar com a consciência tranquila, confiantes, com fé no futuro, que sabemos que o futuro promissor depende das nossas ações de hoje. Mas queremos agradecer a cada um que nos acompanharam nessa manhã de domingo. Agradecemos ao nosso Senhor Jesus Cristo, rogando a Ele que abençoe a cada família, a cada lar, a todos os nossos irmãos. Abençoe que a paz seja derramada nos países que se encontram em guerras. Que o amor infinito do nosso Senhor possa abençoar e iluminar a todos. Um excelente domingo, muita paz. E até o próximo domingo, se Deus assim nos permitir. Até lá!